Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do projeto Educa Mais sobre as bandas marciais. Esse projeto é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de São Bento do Sul. Hoje, a aula 17A, Técnica de Execução de Instrumentos de Metais para Iniciantes. Vamos estar falando de uma maneira geral para todos os instrumentos. Eu sou o professor Antônio Fagundes. E eu, professor Cláudio José Fagundes. Estamos aqui falando sobre essas técnicas para você. Ok? Nas próximas aulas, teremos aulas para cada instrumento de sopro que fazem parte das nossas oficinas de bandas, das nossas bandas marciais da Secretaria de Educação. Esse objetivo é adquirir novas técnicas para a execução de instrumentos de metais. Você já deve estar tocando algum instrumento, ou se você tem interesse em começar, você precisa aprender novas técnicas. E nós queremos ajudar você. Vamos deixar bem claro, né, que são técnicas básicas, né? Fazer o básico para iniciantes. Conforme vai evoluindo o aluno, vai pegando técnicas novas, professores diferentes, para aperfeiçoar sempre a sua técnica. Os alunos que participam nas bandas marciais, nós sempre incentivamos, né, professor, a participar. Sim. E na escola de música fazer um estudo para melhorar as suas técnicas. Nós temos um básico, uma formação básica com as bandas, certo? Exato. E a escola de música ela já tem um curso fundamental. É um curso reconhecido pelo MEC, como se fosse um curso técnico. Então, vai se formar, vou estudar trompete, então vai ter lá 7 anos de trompete, 5 anos de teoria, onde vai ter o seu certificado, onde por isso a gente incentiva a estar lá participando, fazendo as aulas, porque eles são os futuros professores mais tarde. Então, para eles eles vão ter que ir lá conhecer mais do instrumento. A gente vai passar, nas bandas ele passa o básico, certo? Lá na escola de música ele vai para o fundamental, e saiu dali ele vai para um curso superior, que é o que acontece com os professores que nós temos hoje. Começaram dessa forma. Tanto aqui com o Terreiro Negrinho, usaram a escola de música, e dali foi feito a FURB, ou no Paraná, ou até a distância, mas foram atrás de um curso superior mais tarde também. Mas partiram desse. Básico dentro da escola, fundamental escola de música e ensino superior. Claro, e participando de vários grupos, né? A própria escola de música tem grupo de trompetes, grupo de trombones, quinteto, orquestra, banda sinfônica, conjunto de câmara, coral, grupo de violino, grupo de violão, de violoncelo. Então, o aluno participa do grupo que ele quiser. Então, conforme o instrumento que ele toca, claro, né? Exato. Vai ver o grupo que se encaixa no instrumento lá e ele vai estudar, vai lá dentro da escola de música. Às vezes, muitos casos, né, dos nossos alunos de sopro, ainda eles são bolsistas, né? Sim. São bolsistas, ganham apoio tanto da fundação, com às vezes a metade do transporte, ou até o transporte inteiro, ou ganham bolsa integral, não precisa pagar nada. Então, tudo depende da análise da própria escola para ver a necessidade do aluno. Os instrumentos de metais. Esse grupo compreende os instrumentos em que o som é produzido pela vibração direta dos lábios dos executantes sobre um bocal. O termo refere-se, portanto, à forma de produção sonora e não ao material de fabricação. Existem instrumentos classificados como metais que são feitos de outros materiais, como o chofar, feito de chifre de carneiro. Os metais mais comuns são trombone, trompa, eufônio ou bombardino, a tuba, o sousafone, o trompete, o flugelhorn e corneta de pistões. De modo geral, a afinação dos instrumentos de sopro depende do tamanho dos tubos, quando existem. Quanto maior é o instrumento, mais baixa é a afinação, mais grave é a sonoridade. Né? Vamos usar como exemplo a tuba. Né? Nós temos aqui a imagem de uma tuba e aqui nós temos a imagem de um flugelhorn. A tuba ela tem os tubos mais grosso, né? Então ela vai emitir um som
mais grave. O flugelhorn tem os tubos mais finos. Ele vai emitir um som mais agudo. Nós temos aqui um trompete, né, professor Cláudio? E o trombone. E o trombone. Só falando do flugelhorn. O flugelhorn é um primo do trompete. Ele é da família do trompete, certo? Por exemplo, pouca gente conhece o flugelhorn. O flugelhorn é um instrumento que tem um som mais aveludado, assim, né? É um pouquinho mais grave do que o trompete. Exato, é um pouco mais grave. Então aqui nós temos o trombone como exemplo e o trompete. A mesma nota, porém em alturas diferentes. Por quê? Porque ele tem os canos, as bombas mais finas, né? Isso. E aqui mais grossa, onde ele usa mais ar, onde passa mais ar. O sistema de tocar dos dois é o mesmo, né? A vibração do lábio, a respiração, a vibração do lábio é que vai fazer a produção do som. Não é só soprar, né, professor? Não. É soprar ali. É uma técnica que a gente vai ver mais pra frente, né? Que a gente chama de buzzing. Ou, quando a gente tá falando com os bem pequenininhos, né? Abelhinha, né? Ensina eles a brincar da abelhinha, eles vão pegando com o tempo. Mas isso aí a gente vai ver numa próxima aula aula. mais pra frente. Próximas aulas, cada instrumento, trompete, trombone, bombardino, os instrumentos que a gente utiliza mais nas bandas marciais, vai ter uma aula separada. A gente vai falar de um por um a sua posição técnica de bocal, o jeito de segurar, a postura para sentar, a postura para tocar. A gente vai falar tudo individual. Okay. O timbre desses instrumentos depende, geralmente, do meio de produção do som, dos lábios, do formato e do comprimento dos tubos. Acabamos de falar para vocês, né? O lábio vai vibrar e quanto mais fino os tubos, mais agudo. Quanto mais grossos os tubos, né, nós vamos ter um som mais grave. Então pode-se dizer, né? Fino, agudo e grave, grosso, né? Fala um tem a voz mais grossa, né? Popularmente, então, né? Popularmente. O certo seria a voz mais grave, o som mais grave. Muitos instrumentos de sopro são transpositores. Isso significa que, por razões de construção, a afinação desse instrumento não se baseia na fundamental Dó, mas em outras notas. As mais comuns são Si bemol, Mi bemol e Fá. Como as partituras são feitas geralmente como se o instrumento fosse afinado em Dó, a nota que soa não é a mesma que está sendo escrita. Por essa razão, que um instrumento de sopro é descrito, sua afinação é específica. Por exemplo, trompa em Fá, clarinete em Si e assim por diante. Confuso isso, né? Escreve uma coisa, soa outra. É difícil de entender, né, professor? Não é fácil, mas não é fácil. Garanto para vocês que o aluno sai lá no 9º ano, que ele saiu da banda lá, ele saiu entendendo isso aí. Exatamente. Bem, porque é o básico, mas ele vai aprender, ele vai saber a diferença. Ele sabe que, os alunos hoje sabem que o trombone vai ter que ser escrito na clave de Fá. E o trombone, a afinação dele é Si bemol, mas ele toca em Dó. Exatamente, então é uma coisa... E a nota que ele vai tocar não vai ser Dó. Exatamente. Vamos tentar explicar para vocês aqui um pouco sobre essa nossa fala aqui. Ok? Baseia-se na fundamental Dó. Esse é o Dó, digamos, o Dó natural. Certo? Ele não é... O piano, né, é um instrumento em Dó. Exatamente. Então, essa é a afinação dele. Ele não é transpositor. Exatamente. O Dó dele vai ser sempre Dó. Agora o professor Cláudio vai, sem apertar pisto nenhum ali, ele vai tentar tocar junto comigo aqui. Vamos utilizar o trompete primeiro, professor? Pode ser. O trompete, a afinação dele é Si bemol. Si bemol. E ele vai tocar em Si bemol. Então, se eu tocar um Dó aqui, o professor Cláudio vai tocar um Dó também. É o mesmo som? Tá meio esquisito, né? Tá batendo. A gente chama de tá batendo nota. Não tá fechando, né? Não fecha. De novo, ó. Então, por isso, a partitura, quando o trompete vai tocar junto, ele vai ter que ser transposta essa nota para ele. Agora o professor Cláudio vai
transpor essa nota junto com o dó do teclado. Agora ficou agradável, Agora né? sim. Fica agradável aos nossos ouvidos a gente tocando dessa forma. Ele transpôs um tom acima do teclado. Ele está tocando a nota Ré para o trompete. Certo? Isso seria. Dó. Mas é o dó. Mas é o dó. Né? Ré no trompete, ela está tocando, está escutando o dó. Por quê? O trompete ele é afinado em Si bemol. Vamos fazer o seguinte, agora o professor Cláudio vai tocar sem articular os pistos, né? A nota dele lá e depois vai baixar os pistos para nós ver a diferença da sonoridade. Observaram? Conseguiram sentir a diferença? Mais uma vez. O nosso ouvido, ele capta essa diferença. Mesmo que a pessoa não entenda de música, ele vai escutar, mas não está fechando. Né? Essa música não está fechando. Alguma coisa está errada. Então, precisa transpor a música para o trompete para que ele possa tocar junto aqui. Vamos fazer uma sequência, professor? Beleza? Então, precisa transpor uma nota acima para o trompete poder tocar. Isso vai acontecer também com o trombone. A mesma situação. Porque o trombone, ele é afinado em Si bemol, porém, nós escrevemos a partitura para ele na clave de Fá. E ele vai tocar em Dó. Então, eu vou tocar numa região mais grave, porque o trombone... Agora o professor Cláudio já está tocando, né? Transpondo. Já está transpondo, né? Ele transpôs a nossa. Se ele tocar junto comigo também, nós vamos ter problema. Estão escutando? Não está legal os nossos ouvidos. Agora nós vamos transpor. Ele vai transpor. Ficou muito mais agradável aos nossos ouvidos. Certo? Então, esse slide está falando sobre isso. Ó. Muitos dos instrumentos sopro são transpositores. Isso significa que, por razões de construção, a afinação desses instrumentos não baseia no fundamental Dó. Não baseia. Mas em outras notas, as mais comuns é o Si bemol. Esse trombone é afinado em Si bemol. O trompete também é Si bemol. Tem trompete em Mi bemol, né, professor Cláudio? Tem outros. Então, trompete em Fá. Tá? Então, assim por diante. Um instrumento de sopro funciona pela vibração de uma coluna de ar. Em alguns dos instrumentos, esta coluna é contida em um ou mais tubos que servem para definir a altura do som e também para amplificá-lo. Em geral, quando existe um tubo de tamanho fixo, só as notas das séries harmônicas são executáveis. Então, são essas características dos instrumentos de metal. Fala da série harmônica, né? Então, ele vai trabalhar, como no caso do trompete aqui, né? Eu não vou usar os pistas, vai usar só a série harmônica dele, Si bemol. E isso é a série harmônica natural do trompete. Certo? Se o professor Cláudio usar os pistos, nós vamos usar uma cromática daí, no caso. Nós podemos fazer uma série cromática. A gente vai pegar as cromáticas sustenidos, né? Isso é assunto mais pra frente. Nós trabalhamos os sustenidos, os bemóis, B4 com os alunos, assuntos básicos para que ele consiga ler uma partitura e ele consiga entender um pouco do trompete. A oficina é pedagogicamente trabalhada com estudos para que a criança consiga se desenvolver completamente, certo? Um repertório e também conhecendo sobre a música e conhecendo o seu instrumento também,
Muito bem, você acabou de conhecer um pouquinho sobre técnicas de execução de instrumentos de metais. Essas técnicas aqui que nós conversamos é em geral, ok? Busque lá na plataforma do Educa Mais atividade sobre essa aula. Tente fazer a atividade dessa aula e procure também o gabarito lá para ver se você acertou. E com isso nós chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero você na próxima aula. Tchau!